Assis na TV. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Você sempre conectado com a Andorinha. A melhor companhia para uma boa viagem. Olá amigos da TV10, estamos mais uma vez falando sobre cirurgias plásticas. Nós estamos aqui na Clínica Dias com o cirurgião plástico Dr. Luiz Fernando Dias. E hoje nós escolhemos, em função de pedidos de nossos telespectadores, o tema que é otoplastia. A gente vai estar falando sobre um assunto que eu acho que é bastante comum e que causa alguns constrangimentos. Eu estou falando sobre a orelha chamada orelha de abano, né? E eu queria já lhe perguntar o que é essa alteração, né? E se é em relação a uma coisa, a orelha grande. Como é que o senhor avalia aí, doutor Luiz Fernando? Perfeito. Obrigado pela presença de vocês aqui. A otoplastia é a cirurgia plástica das orelhas. A orelha em abano, ou orelha proeminente, é aquela orelha que ela é aberta. Não tem nada a ver com o tamanho. É claro que existe correção, técnica cirúrgica para orelhas grandes, mas a grande maioria das queixas de nível de consultório é em relação à forma da orelha e não ao tamanho. Às vezes o paciente até reclama, minha orelha é muito grande, mas não é. Quando você mede a orelha e você avalia, ela não é grande, ela é aberta, porque não tem a formação do Yzinho, ela não tem as dobras que deveria ter. Então, a cirurgia, a orelha em abano é chamada também de orelhas proeminentes, são orelhas abertinhas, não tem a ver com o tamanho da orelha. Bom, isso traz uma série de alterações na vida, no dia a dia do paciente, né, doutor? Gozações, apelidos, isso é um dos maiores motivos da procura para a correção? Sim, geralmente quando a criança vai na escola e tem orelha em abano, ela pode ser chamada de alguns apelidos. Então isso pode gerar algum constrangimento para essa pessoa. Então é um dos motivos pelos quais os pais trazem a criança para a gente, que é essa questão de apelido. Só que não é só a criança que pode ser operada. Você pode operar a paciente também na idade adulta, tá? Então às vezes ela tem 20, já operei pacientes com muito de idade, que só com mais idade que começou a se incomodar ou decidiu fazer esse procedimento. Bom, doutor Luiz Fernando, então vamos falar sobre correção. A correção do problema. Para que se corrija a orelha em abano, teria que ser cirurgia, tem algum outro tipo de procedimento ou só o cirúrgico mesmo? Bom, a cirurgia, o tratamento da alteração ou deformidade, que a gente chama orelha proeminente, orelha em abano, é através de uma cirurgia chamada otoplastia. O tratamento é de fato cirúrgico. Nós fazemos uma incisão na região posterior da orelha, lógico que existem várias técnicas, cada profissional se adapta a que ele obtenha melhor resultado, mas a gente trata, por exemplo, o excesso de concha, quando o paciente tem a confecção do Y na orelha, que muitas vezes ela é aberta e não tem essas curvaturas, então você trabalha a região posterior e faz a forma da orelha ser natural. Então você reposiciona essa orelha que está o quê? Aberta, e essa abertura é por ausência de dobras ou por excesso de concha, ou as duas coisas, não é? Bom, criança, a gente acabou de falar sobre o que ela pode passar na escola, o tipo de gozação que vai... Bom, ela precisa corrigir. Com quanto tempo, como se indica a cirurgia para crianças e até para as outras pessoas? Essa cirurgia, a otoplastia, ela é realizada em crianças, sim, geralmente a partir dos 5 anos de idade, mas ela pode ser indicada em qualquer idade acima disto. Adolescentes, adultos, desde que o paciente se incomode e tenha o problema, se faz a indicação. Anestesia, qual é o tipo da anestesia e onde é feito esse tipo de procedimento? Ele é bem complexo? O procedimento é um procedimento relativamente simples, não é porque é um procedimento relativamente simples que vai dispensar todo aquele cuidado de um procedimento cirúrgico. Ele é feito em centro cirúrgico, com toda a cautela, e ele é feito com anestesia que vai depender do paciente. Geralmente nos pacientes que são crianças, pacientes acima de 5 anos, mas 6, 7 anos de idade, é difícil você fazer essa cirurgia com anestesia local. Agora o paciente adulto, adolescente, ele aceita porque é uma cirurgia simples. Você faz o botão anestésico, com anestésico tópico e faz a cirurgia, porque a cirurgia não tem dor. Vai sentir as picadinhas da anestesia apenas.
A criança muitas vezes não permite ir para um centro cirúrgico, uma criança de 6, 7 anos, sem estar de repente uma anestesia, como por exemplo, eventualmente anestesia geral. Isso vai muito da conversa que você tem com o seu paciente e no caso de criança, também com os pais. Vamos falar sobre pós-operatório, como sempre, né? Quais os cuidados que o paciente tem que ter, o tempo que ele leva a praticar as atividades normais, como é que é o pós-operatório? O pós-operatório da autoplastia é um pós-operatório relativamente simples. Geralmente é uma cirurgia que não dói, o paciente pode ter um incômodo ou uma hiperestesia, que a gente chama, que é uma sensibilidade aumentada na região operada, de forma que se você tocar ele vai sentir dor, o que antes ele sentia apenas o toque. Então, ele termina a cirurgia, nós fazemos a gente chama de capacete, né? uma bandagem, que nós removemos no dia seguinte e passamos a utilizar uma faixinha de velcro, coloca-se aqui, a faixinha coloca aqui. Eu costumo utilizar essa faixinha por mais ou menos uma semana, depois mais algumas semanas só à noite para o paciente dormir. O curativo é só posterior, a sutura é uma sutura absorvível, então a gente não remove. A limpeza a gente faz aqui quando ele vem trocar os curativos e ensinamos a fazer em casa, é muito simples. Tá? E evitar deitar contra a orelha, porque isso pode incomodar um pouquinho. E no comecinho, cabeceira um pouquinho elevada para não inchar. Mas é comum no pós-operatório o paciente ter algum grau de equimose, que é mancha roxa na orelha, e algum grau de edema também, que é o inchaço. Então, às vezes, a orelha fica gordinha de inchaço. Isso vai reduzindo gradativamente. Bom, depois de feita a correção, feita a cirurgia, pode voltar a acontecer? Ou seja, a orelha pode voltar a estar o mesmo problema em abano? Perfeito. O abano não volta. Quando você faz a técnica adequada, o abano não volta. O que acontece é que ela cede um pouco, a gente já sabe disso, motivo pelo qual muitas vezes no centro cirúrgico a gente faz uma discreta hipercorreção. Então, em vez de você deixar a orelha exatamente certinha, você hipercorrige um pouquinho, porque você sabe que nas semanas e meses seguintes ela vai ceder um pouquinho. Mas recidiva de uma autoplastia é muito, muito rara mesmo. Bom, vamos falar sobre resultado. Feito o procedimento, corrigido, o aspecto, ele é natural, a pessoa vai sentir uma diferença muito grande, é visível, como é que é o resultado? Perfeito. Quando você faz a cirurgia, logo depois que termina a cirurgia, com alguns dias depois, é claro, a orelha está com algumas alterações, principalmente ela está gordinha, porque a pele da orelha, se você tocar a sua orelha e você toca a cartilagem, porque é uma pele fina que praticamente não tem tecido subcutâneo entre a pele e a cartilagem. E depois da cirurgia vai ficar gordinha, por quê? Por causa do trauma cirúrgico. Isso vai demorar um tempo para desaparecer, bem como eventual mancha roxa. Mas passado alguns meses, a orelha fica com aspecto natural. Uma autoplastia tem que gerar aspecto natural. É muito diferente de quando você faz uma reconstrução auricular. O paciente não tem orelha, ele nasceu sem orelha ou ele perdeu a orelha por algum acidente, não tem orelha. Você faz a reconstrução, por mais linda que seja essa reconstrução, sempre vai ser uma orelha reconstruída, nunca vai ser perfeita. Na autoplastia é diferente. Na autoplastia a orelha fica perfeita de fato. Muito bem. Mais uma vez quero agradecer a sua participação. Mais uma vez eu acho que esclarecemos aí um tema bastante importante e acredito eu com uma frequência bastante razoável e de forma simpática o senhor respondeu aos nossos telespectadores. Obrigado por participar, viu, doutor Luiz Fernando? Eu que agradeço a presença de vocês aqui.